Samdabarabe, tirabadem barabadi barie. Berabiribidam baramdaradera, sayundaraye. Samdabarabe, tirabadem barabadi barie. Berabiribidam baramdaradera, sayundaraye. Ou de conversa em conversa, você vai arranjando jeito de brigar. Ou de palavra em palavra, você... Olá, bem-vindos a mais um programa do Conversando em Nossa Língua, continuando hoje a série Educação na Finlândia. Então, como vocês podem ver, a primavera já chegou na Finlândia e semana passada foi o último dia de aula em toda a Finlândia. Bom, então nós vamos falar do que se chama aqui na Finlândia Yläasti, que é o Ensino Fundamental 2. Que aqui corresponde da 7ª até a 9ª série. Bom, e falando nisso, assim, quem já viu os nossos vídeos, nós podemos dizer que é a mesma infraestrutura quando nós apresentamos sobre de primeira a 6ª série. Então, lembrando que a Finlândia é um modelo de educação e ocupa o topo das pesquisas do OCDE, que são feitas em 57 países. Essas pesquisas são feitas de 3 em 3 anos e, nesse tempo, a Finlândia tem apresentado ótimos resultados. Bom, e só para vocês terem uma ideia, eu vou fazer um comentário de algumas matérias, fazendo então uma relação entre Brasil e Finlândia. Por exemplo, em ciências, a Finlândia ocupa o 1º lugar contra o 52º lugar que o Brasil ocupa. Em matemática, a Finlândia também ocupa o 1º lugar e o Brasil ocupa o 53º. Em leitura, a Finlândia ficou com o 2º lugar contra o Brasil, que está em 48º. Bom, e para vocês que acompanham os nossos programas, então, o programa que a gente fez com relação ao Ensino Fundamental 1, a gente filmou numa escola aqui de Espoo, e a infraestrutura que se tem no Ensino Fundamental 1 é a mesma que também a gente encontra no Ensino Fundamental 2. O aluno vai ganhar todo o material, da mesma forma, ele vai ter todas aquelas aulas especiais e computação, por exemplo, computação desde a 1ª série, e continua. E só que agora ele vai ter a oportunidade de escolher mais línguas, sendo que nós temos que comentar que o sueco vai ser dessa vez obrigatório. Então, além do inglês e do sueco, que são obrigatórios, ele tem a oportunidade de escolher outras línguas como alemão, francês, algumas vezes até português, agora o português está vindo com mais força aqui, para a Finlândia. E complementando, o sueco é obrigatório porque é a 2ª língua oficial aqui da Finlândia. Bom, as escolas vão ter novamente as ênfases que nós já comentamos, Silvia? Então, vão ser ênfase em esportes, ou em artes, ou em música. E dependendo dessa ênfase que a escola vai ter, vai ser, então, oferecido disciplinas condizentes que o aluno vai poder escolher. Bom, mais ou menos funciona assim, quando o aluno entra na 7ª série, ainda ele não está preparado para fazer essas escolhas, então o diretor, que aqui se chama reitor, ele dá a carga horária para o aluno. Mas a partir já da 8ª e da 9ª, ele vai tendo mais independência e vai podendo fazer, montar a sua carga horária. Bom, então funciona na verdade mais ou menos como na faculdade, Então o aluno ele tem as matérias obrigatórias, o currículo básico, fundamental, mas ele tem a opção de fazer escolhas de algumas matérias. Então, por exemplo, se ele gosta de esportes, ele pode pegar alguma coisa ligada ao esporte, se ele tem uma tendência maior para a música, então ele pode fazer algumas aulas ligadas à música, a algum instrumento. E isso, na verdade, ele tem, claro, a liberdade de escolha, mas vai depender um pouquinho do número de vagas e também de uma autorização do reitor. Na verdade, vai ter aí uma pequena avaliação, de acordo com o talento mesmo do aluno, porque que ele está buscando determinadas matérias, e a depender da vaga estar disponível, ele pode sim, então, cursar por aquilo que ele tem interesse. E o currículo é bem variado, Silvia? Nós sabemos assim, que eles podem oferecer ecologia, marcenaria, costura. Corte e costura, que é um curso bem procurado também, A escola, então o ensino fundamental funciona numa escola e quando o aluno então passa para o ensino fundamental 2, de 7ª a 9ª série, ele troca de escola. Sendo que se não houver uma escola próxima ao local onde ele mora, o governo disponibiliza um meio de transporte, que pode ser, na verdade, o bilhete, que ele pega o ônibus por conta própria, ou pode ser um transporte, uma van, enfim, que o próprio governo disponibiliza para estar levando e trazendo o aluno de casa até a escola e vice-versa. Geralmente as escolas são, Todos os bairros têm várias opções de escola, no caso do ensino fundamental 2, que se chama Yläasti. Agora, se o aluno quer
fazer uma ênfase especial, Sim. né? Inclusive, às vezes ele quer fazer uma ênfase em matemática, porque ele quer fazer o segundo grau e não profissionalizante. E nesse caso, se pela lei mais de 7 quilômetros significa que o aluno é mais difícil, mais pesado para ele pegar uma bicicleta, né? O pessoal anda aqui muito de bicicleta. Então, mais de 7 quilômetros, o aluno tem direito, então, de ter o transporte gratuito, e o aluno é que vai escolher qual a maneira, qual o tipo de transporte ele quer. Bom, como nós falamos na última reportagem, de primeira a sexta série, os alunos permanecem na mesma sala o ano todo. Claro que cada ano troca, né? Então, assim, a ideia é que a mesma professora acompanhe a turma de primeira a sexta série e que o aluno fique o ano todo naquela sala, que vai ser a sala dele, que vai ter os trabalhos, que vai ter a personalidade, né, da turma. E aí agora muda um pouco, né? Então, de 7ª a 9ª série, são os alunos que mudam de classe. Então, os professores permanecem, né, na sala ali onde acontece a disciplina e o aluno, então, que vai em busca da sua sala e do seu professor. Bom, e uma diferença básica, né, que os alunos, na verdade, precisam ter durante esses 3 anos é uma pontuação, né? Então, ao longo dos 3 anos, eles vão adquirindo pontos para, então, depois eles darem continuidade aos estudos. Pode ser para o ensino profissionalizante ou para o ensino fundamental. Desculpa, ensino médio, né? A gente está falando do ensino fundamental. Então, eles precisam ter uma pontuação, então, para depois fazer a escolha se eles vão para o ensino médio ou, então, para o ensino profissionalizante. Isso é uma diferença fundamental, né, Silvia? Se a gente for comparar Brasil e até muitos outros países, né, onde aí entra muito a questão da cultura, né? E aqui na Finlândia, né, quer dizer, eles são avaliados durante esses 3 anos. No Brasil, agora o que eles têm é um sistema que é chamado Enem, né, que então o aluno ele termina, né, o ensino fundamental e aí ele presta, o ensino médio, na verdade, ele presta uma prova e essa prova, essa nota, o ajuda para depois ele poder ingressar na faculdade, né? Então, assim, ele estuda, mas depois ele tem que fazer essa prova, ele tem que estudar desesperadamente. E aqui na Finlândia, o interessante é que, assim, o aluno ele é avaliado como um todo, não, na verdade, só naquilo que ele vai bem, ou assim, matemática, português, mas, assim, pelo talento, as aptidões. E sempre, né? E sempre. Continuamente, né? Isso é interessante, né? Tira o nível de estresse, né? Sim. Por exemplo, do Enem, não fica só que é uma prova. Não fica o peso na prova. Nossa, eu preciso tirar 10, se eu não tirar 10, se eu não tirar 9, sei lá, eu não consigo a pontuação para entrar em determinada escola. Não, ele é avaliado a cada dia pelo professor, pelo contato, no social, enfim, como um todo, né? Como eu acabei de falar. Bom, funciona assim, na 7ª série não é contado ainda, é contado na 8ª e na 9ª, se dá uma chance, né? Se dá uma chance porque você saiu da 6ª, está ingressando, numa escola, né? Entrando no novo ritmo. Numa né? escola onde os garotos são maiores, né? No caso, assim, às vezes a escola tem acoplado perto, no mesmo prédio, vamos dizer assim, ela já tem o ensino médio, não o profissionalizante, mas o ensino médio. Então, assim, você sai daquela relação infantil, né? Aquela mesma professora. De repente você muda de escola, não tem mais os colegas. Então é dado uma chance assim para você amadurecer. Então na 7ª série não é contado os pontos. A partir da 8ª e da 9ª é contado. Então no final você tem que ter uma certa quantia, um certo número de pontos para você ingressar ou no profissionalizante ou no Lúquio, que eles chamam, né? O Lúquio é o que nós chamamos de ensino médio. Bom, então saindo da 9ª série, a primeira coisa que o aluno precisa fazer é decidir qual ensino médio ele vai querer cursar, porque tem os ensinos, né, com ênfase, então se ele vai querer fazer humanas, exatas, biológicas, então a primeira coisa é decidir e depois poder fazer uma contabilidade, então, da sua pontuação, né, e apresentar isso na escola. Bom, então quando o aluno está no final da 9ª série, a própria escola vai ajudar o aluno a decidir. Eles vão ganhar um papel, que vai, claro, vir para casa, são menores de idade ainda, o pai e a mãe, os responsáveis vão assinar. O aluno tem chance de escolher 5 lugares. Lógico que ele vai escolher primeiro, a primeira alternativa é o que ele quer, né? Vamos dizer que ele queira fazer matemática, ele quer ser engenheiro. As primeiras opções são as mais difíceis também. A primeira opção. Depois ele vai sendo mais humilde, né? Sim, né? Ela vai escolhendo o ensino médio, aquele mais meia boca. Menos interesse, vai ficando ali pro final. Aí ele vai descendo, até que ele chega no curso técnico. O que vai sobrar pra mim aqui na Finlândia? Né? Não, são 5 opções, é lógico que ele vai ter que ver todas, né? Bom, mas então, esse papel é encaminhado justamente para a escola, para o ensino médio que ele quis, que tenha ênfase tal, que ele decidiu. Bom, até o ano passado,
a ênfase mais baixa, o ensino médio com pontuação mais baixa era 6.0, que era saindo da área de Helsinki. Era lá, Massala o nome do lugar, que eu nem sei onde fica, mas era lá, os desesperados iam para lá, era o recurso que era o mais baixo, né? O mais alto é 9.5, que são os núcleos com ênfase em matemática, geralmente para preparar o pessoal das engenharias. São os melhores alunos, né, que vão para esses núcleos. Bom, esse ano houve uma mudança, Silvia, e a coisa... mais séria, né? Mais apertadinha. A coisa apertou. Agora é 7.0, a média mais baixa. Quer dizer, o aluno que em 2 anos, mas estamos falando de 2 anos, né? O aluno tem chance de dar uma reforçada aí, dar uma estudada. O aluno que não tiver 7.0, ele não consegue entrar no segundo grau mais baixo. Porque aqui é a escola que escolhe o aluno, não o aluno que escolhe a escola. Normalmente, como ele é avaliado como um todo, né? Então, assim, no que ele talvez não tenha tanto desempenho, ele acaba podendo compensar, né? Numa outra matéria, né? Numa outra... que ele tenha um pouco mais de desempenho, de talento. Então, normalmente se consegue, né? Isso é importante falar, Silvia, que não é... Isso é geral. Isso é geral, isso é muito importante. Assim, se ele não é bom na matemática... ele pode compensar até nas aulas de religião. Ele tira 10 em religião, ele procura tirar notas boas nas humanas, a história, na religião, se ele acha mais fácil. Né? E nas exatas ele está mais fraco. E depois, claro, ele vai também procurar um ensino médio que tenha a ver, né, com o perfil dele, né, com aquilo que ele tem talento, com o que ele tem destaque. Né? Então, aqui o importante, né, o legal é que, assim, há uma grande possibilidade, né? Então, o aluno sempre, ele é realmente avaliado como um todo, então há uma grande possibilidade dele poder cursar, né, aí o que ele escolhe. A questão interessante, assim, que existe essa, vamos dizer assim, é difícil, né? Pensando assim, puxa, simplesmente não tem conversa, não tem pagar a escola e entrar. Você não entra se você não tem a pontuação. Aqui não tem jeitinho, não tem jeitinho. Se compra vagas. Mas, ao mesmo tempo, não é algo cruel. Porque a contagem de pontos é no total, você tem 2 anos para resgatar isso. E nós sabemos que a escola dá todo o apoio, ela dá apoio psicológico, ela dá apoio pedagógico. É infraestrutura, se o aluno precisa de um reforço, Exatamente. se ele tem uma dificuldade, então ele tem horários lá por semana, fora do horário de aula, que ele pode frequentar a escola, que tem professores disponíveis. Então, realmente tem todo o investimento na área da educação, né? Acho que nada mais do que justo a Finlândia realmente ocupar um dos primeiros lugares aí, né? Nesse sentido. E por isso essa cobrança, né? Bom, mas e se o aluno não conseguir entrar para o ensino médio, mas ele quer, porque o ensino médio é o caminho para a faculdade. O que acontece? O que acontece, Luiz? Boa pergunta. Pode responder. Ele tem ainda a opção de fazer a 10ª. A 10ª vai ser os 3 anos novamente, né? Vai ser tipo um cursinho. Bom, então a 10ª série é uma revisão, né? Vai ver novamente a matéria e vai começar novamente a contagem de pontos. Então ele tem essa chance de aumentar a pontuação e novamente depois de 1 ano ele vai fazer todo o processo e encaminhar o processo novamente para ver se a escola, se ele é, no caso, aceito pela escola. Bom, para os cursos técnicos, né, os profissionalizantes, a pontuação ela é mais baixa e é também mais fácil então de entrar, de cursar algum curso técnico. Bom, nós temos que falar também que eles têm um programa que é a inserção do aluno no mundo do trabalho, que é um programa interessantíssimo, né, Silvia? Sem dúvida, a possibilidade que eles têm, então, de ter contato. Nós recebemos uma aluna, né, para fazer o estágio, ela ficou conosco durante uma semana, e aí eles podem, então, escolher. Eles podem ir para uma creche, eles podem ir para um mercado, para uma farmácia, né, uma loja qualquer, um shopping, né, então os alunos também, eles têm o direito de escolha e passam, então, um tempo aí já entrando em contato com o mercado de trabalho. Na verdade, não é o direito, é o dever da escolha, porque aqui na Finlândia eles são incentivados a ter sempre a independência. Então, assim, o aluno é que vai atrás dos estágios e das escolas e tudo. Eles ajudam na medida do possível na escola, mas é tudo incentivando com que o próprio aluno vá atrás. Já é um lema da Finlândia, porque eu lembro, né, quando eu fiz o curso de finlandês, que também prepara, né, os estrangeiros para o mercado de trabalho, e era nossa responsabilidade, sim, buscar, né, então, a área de interesse, o local que a gente gostaria de fazer o estágio, entrar em contato
contato com esse local, se apresentar. Claro que tinha toda uma infraestrutura, os professores, né, ajudavam quando necessário, mas sempre a iniciativa precisava partir do aluno, né? E isso realmente é fantástico, né? Bom, então é isso, né? Não temos muito o que falar desses 3 anos, né, de 7ª a 9ª, porque assim, é uma continuação do que já foi falado em 2 programas e mostrado passados. Também, né, Evelise, toda a Mostrado. infraestrutura, né? Aham. Mas basicamente como a gente mostrou na gravação da escola aqui mesmo. Bom, mas mesmo assim ainda temos que continuar a série falando um pouquinho mais, né, do 2º grau, dos cursos técnicos e depois também da faculdade. Universidade aqui na Bom, então até o próximo programa. Tchau, tchau, Nakemi. Nakemi.